Gostaria de saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar terminando o capítulo 10 de Lucas com uma história muito conhecida nossa, Marta e Maria, mas nós queremos aprender coisas novas através deste texto, principalmente meditando devocionalmente em algumas questões práticas sobre aquilo que aprendemos nesse texto. Vale ressaltar de que a história de Marta e Maria não está repetida em nenhum dos outros evangelhos, mas é exclusiva para o evangelho de Lucas. Portanto, versículo 38 a 42, o texto diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Muito bem, nós estamos, como disse, com uma história conhecida de nós, mas duas coisas dessa história foram realidades que eu recentemente tenho lidado muito próximo. A primeira delas está na questão de Jesus, do tratamento que Jesus teve com relação a Maria. Quando eu estava lendo este livro, nós acabamos de gravar uma entrevista com a autora Nancy Pearcey. Se você só nos conhece do canal Devocional, dê uma passadinha. Eu vou colocar também na descrição o link para a entrevista. Eu também ensino as pré-aulas de escola dominical num canal chamado Professora Manuela Barros. E lá nós postamos a entrevista com essa autora. E uma das coisas que eu encontrei lendo isso foi porque, como o livro é sobre a masculinidade, a realidade do tempo de Jesus, daquilo que era normal para a masculinidade numa cultura judaica, e aquilo que Jesus fez, num certo sentido, contrariando ou sendo diferente daquilo que se era estabelecido pela cultura. Jesus em tudo foi obediente à lei, em tudo, com certeza, ele foi perfeito diante de Deus, aleluia. No entanto, em relação à cultura e alguns estabelecimentos culturais, Jesus agiu diferente. E neste caso de Marta e Maria, a autora, inclusive, pesquisou com um acadêmico judeu sobre o assunto, e ele disse que aquilo seria o que aconteceu na casa de Marta e Maria seria uma vergonha para aquela família. Por quê? Porque as mulheres, elas tinham que aprender num lugar diferente do homem. Quando elas iam ao templo, elas tinham que estar numa seção separada para as mulheres, e quando se recebia na casa da pessoa, as mulheres também não estavam naquele mesmo ambiente que os homens. Geralmente elas estariam servindo, preparando a comida e trabalhando na casa. O que nos deixa entender de que a questionamento de Marta foi muito próprio. Ela foi a um homem que não estava admoestando a Maria o seu próprio lugar, e que na cultura ela deveria estar junto com sua irmã Marta. E para surpresa de todos, Jesus, ao invés de falar a Maria, ele responde a Marta de que ela não só tinha os seus problemas, que é o que nós vamos falar logo depois, mas que Maria estava bem onde ela estava. Em verdade, ela tinha escolhido a melhor parte, segundo Jesus dizendo com suas palavras. Ele diz: só uma coisa é necessária, aleluia, e Maria escolheu a boa coisa. Qual é esta coisa necessária? Né? Jesus estava ali compartilhando vida espiritual. Então, vida espiritual, a palavra de Deus, a revelação de Deus, o caminho da salvação é a única coisa, aliás, é o mais importante, é a única coisa necessária, aleluia, de um homem e uma mulher entenderem, chegarem ao conhecimento para que possam ser salvos e vivam verdadeiramente uma vida de agrado ao Deus da palavra, ao Deus da revelação e ao Deus que enviou a Jesus para nos salvar. Amém? Então a primeira coisa que eu achei interessante neste texto foi descobrir que Jesus, ao responder Marta, porque quando a gente lê este texto no contexto
social que nós vivemos nos parece normal, né? Foi realmente aquilo que a gente sempre entende, daquilo que seria prioridade das coisas espirituais. No entanto, para o contexto da época, nós aprendemos algo novo hoje. A segunda coisa que eu quero nos chamar a atenção está no versículo 41, Jesus novamente respondendo a Marta, ele diz: Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. E nós gravamos esta semana a pré-aula sobre a feminilidade bíblica, e um dos pontos que eu trouxe falando nesta pré-aula é algo que, como digo, como mãe que sou, como esposa que sou, neste último ano tem sido muito tocante para mim a realidade de ter uma casa, de construir a paz do meu lar, o ambiente do meu lar. Deus ser o fator, a pessoa ativa para trazer na minha casa um ambiente que eu queira. Qual é o ambiente que eu quero? Eu quero um ambiente espiritual, onde a presença de Deus se sinta, onde haja paz, onde haja amor, que meus filhos se sintam, né, amados, que eles se sintam queridos, que o meu marido tenha paz quando chegue do seu trabalho. Enfim, uma série de sentimentos, né, que são, por que não dizer, fruto do Espírito na nossa vida, mas que sejam uma realidade no nosso lar. Então, eu como mulher que fico mais tempo dentro da minha casa do que o meu próprio marido, que estou muito mais próxima dos meus filhos, então eu tenho esta possibilidade de fazer isso, trazer este ambiente ao lar. E quando eu escutei mais uma vez, eu li esta história de Marta e Maria, e a resposta de Jesus dizendo para ela: Marta, você está ansiosa e afadigada. E eu conectei isso com a realidade das nossas vidas hoje. O fato é que a nossa sociedade, o nosso dia a dia na vida, nos tempos modernos, nos tem levado a uma vida de ansiedade e de fadiga. Então, essas duas palavras que Jesus criticou a Marta, e que na hora só estava acontecendo com ela, porque era muita gente, provavelmente, que entrou na casa ao mesmo tempo, e ela ficou, não estava sozinha em termos de família. A família que nós conhecemos na Bíblia eram os 3 irmãos, né? As 2 irmãs e mais Lázaro. Então, com certeza, ela precisava de ajuda, e naquele momento ela se ficou ansiosa demais e afadigada. No entanto, na sociedade que nós vivemos, nós estamos sendo colocados numa posição que nós estamos, como mulheres, sempre ansiosas e sempre afadigadas. E aí eu tenho me perguntado a mim mesma, e eu posso fazer um paralelo com a pergunta de Jesus, ou com o ensinamento de Jesus. Ele disse a Maria, que decidiu tomar este tempo para outra coisa, para se alimentar espiritualmente, para tomar proveito da presença de Deus aqui. Ela escolheu a boa parte e eu não vou tirá-la. Pelo contrário, ele estava ali elogiando a escolha de Maria. E eu trago esse paralelo para nós porque eu entendo que tudo tem a ver com a nossa decisão. E eu tenho me chamado a atenção e estou procurando trabalhar ativamente agora aqui onde eu moro. O ano escolar das crianças começa agora em agosto, então está num momento próprio que eu vou refazer os horários da casa e tudo isso, porque o meu desejo é não ter uma casa, um ambiente de um lar, não é? Que se sinta ansiedade, que eu chegue no fim do dia tão afadigada, que eu não tenha condições de ser uma boa companhia para o meu esposo, condições de ser uma boa mãe para os meus filhos. Então, neste sentimento, vamos hoje dar ouvido à chamada de atenção de Jesus para esta mulher Marta, para não nos encontrarmos. E como fazer isso, irmã? Gerenciando a nós mesmos, colocando a prioridade no lugar certo. Tudo na nossa vida nós vamos dizer, mas eu preciso disso. Mas a pergunta é, precisamos mesmo? Será que é assim neste nível? Ou será se nós não fizermos isso, ou dermos mais tempo para aquilo, ou não nos preocuparmos com aquilo outro, nós encontraremos uma vida mais de paz na presença do Senhor. Penso que este é um assunto que nós não podemos discutir muito mais aqui, falar. Que nós devemos levar em oração diante de Deus. E permitir, porque crentes que somos e crentes pentecostais, que estamos abertos ao falar do Espírito Santo à nossa vida, que Ele possa nos ajudar, nos instruir,
Aleluia, porque cremos assim, não só lendo a palavra de Deus, sendo alertados por ela, mas com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós, que ele nos possa ajudar, abrir os nossos olhos para entender quais são as escolhas que nos estão deixando ansiosas. Ninguém tem proveito de estar ao lado de alguém ansioso. Nem a pessoa que é ansiosa fica bem, a sua saúde deteriora, as suas amizades, a sua vida relacional deteriora, a sua vida espiritual deteriora. Porque o que acontece? Uma pessoa como Marta, quando ela passou na frente de Jesus, o que ela tinha para falar era briga. Uma pessoa ansiosa como se diz a palavra, fadigada, quando vai orar, só tem pouca coisa para falar, uma coisa ou outra para pedir e umas colocações mais ou menos como Marta. Esta pessoa não tem paz espiritual para adorar ao Senhor, aleluia, para buscar a face do Senhor, para estar um tempo, aleluia, louvando ao Senhor, cantando. Não há tempo para isso. Então eu penso que essa não é a posição que nós podemos permanecer na nossa vida. Alguém está nos enganando de que isto é necessário. Vamos perguntar ao Espírito Santo de Deus. Vamos sentar e perguntarmos a nós mesmas, diante de Deus, em plena honestidade, o que é que nós podemos fazer na nossa vida, para que a nossa vida não seja aquele momento. Pelo menos Marta foi aquele momento e ela foi repreendida por Jesus. Imagine nós, que muitas vezes estamos vivendo uma vida, semana atrás semana, mês após mês, ano após ano, e estamos deteriorando os relacionamentos no nosso lar. Algumas vezes não temos oportunidade e tempo para outras amizades na igreja, pessoas que podemos estar abençoando a eles e eles sendo abençoados com a nossa companhia, não é? Principalmente também para as coisas espirituais. A boa parte é estar junto com os nossos filhos, sermos bons pais e mães. A boa parte é termos um relacionamento sadio com o nosso marido ou com a nossa esposa. A boa parte é termos um tempo para meditar na Bíblia Sagrada. Nós que estamos aqui neste devocional já estamos fazendo hoje, glória a Deus por isso. Mas olhe quantas pessoas estão aqui, quantas milhões e milhões de pessoas, crentes, estão como Marta, afadigados e ansiosos, e não tem nem este tempinho para meditar na presença do Senhor. Vamos orar por eles, em nome de Jesus, mas antes de tudo, vamos olhar para a nossa própria vida e sermos, diante de Deus, exortados, guiados e abençoados. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém.